Alguns artistas são tão marcantes que simplesmente se tornam a cara do estilo musical que adotam. Elvis, o rei do rock, Michael Jackson, o rei do pop. Se há um trono no reggae, ele só pode pertencer a Bob Marley, o maior ícone do reggae mundial, que morreu há 42 anos, vítima de um câncer. Olá, você está ouvindo Vozes da Música, produzido por Alan Tella nos bastidores, Ícaro Freitas, esse que vos fala, Luiz Ricardo, Michele Chagas. Olá. E nesse episódio vamos conhecer um pouco mais sobre o homem que, mais do que um músico, era um apaixonado pela paz. Robert Nesta Marley nasceu no dia 6 de fevereiro de 1945 em Nine Mile, Jamaica. Mas ficou marcado mesmo na história como Bob Marley, um dos maiores cantores de reggae, um estilo musical profundamente jamaicano. Bob Marley era filho de uma afro-jamaicana chamada Cedella Malcolm e um descendente inglês chamado Norval Sinclair Marley. E como era esse pai dele, hein, Luiz? Exatamente. Seu pai, embora ausente por seu trabalho, ajudava financeiramente a família. As coisas se complicaram quando seu pai faleceu quando tinha 10 anos. Morando em periferia, sofria bullying de negros e brancos, por ser mestiço. Mas isso não enfraqueceu, pelo contrário, fez crescer dentro dele o seu desejo por paz e igualdade. Isso é realmente uma infância difícil, porque você imagina com 10 anos, uma situação financeira complicada, sofrendo bullying tanto de negros como de brancos. Imagina a cabeça dessa criança, como seria fácil para qualquer um de nós ser tolhido, se ficar retraído, não querer se desenvolver socialmente, não é? Exatamente. Imagine você criar a conduta de uma paz por dentro, sofrendo todas essas atrocidades, poderia dizer assim, né? Porque realmente é complicado. Não se cria paz em um ambiente cheio de guerra. Imagina um ambiente de ódio e ainda assim você pregar a paz e querer viver a paz. Bob era realmente diferenciado, né? E o Bob, ele estudou em algumas escolas de Nine Mile, mas com 12 anos, ele mudou-se para Kingston, capital jamaicana. Lá, passou a morar junto de sua mãe em Trench Town, isso mesmo, aquela citada na música do Paralamas do Sucesso, um bairro conhecido por sua pobreza e violência, mas que tinha um cenário cultural que a música fervilhava. Esse meio cultural tão rico contribuiu para fortalecer o lado artístico de Bob Marley. Exatamente. Desde muito novo, ele amava a música. Aprendeu a tocar violão e fez aulas de canto. Seus estilos musicais favoritos eram ska, ritmo, também jamaicano, de Rhythm and Blues, estilo norte-americano, que era a febre naquela época. Bom gosto, ele tinha muito, hein? Ele era realmente diferenciado. Olha o repertório dele, logo tão novo e como ele era apaixonado pela música. O amigo dele, o Neville Livingston, conhecido como Bunny Wailer, o acompanhava em seu gosto musical. Juntos, eles desenvolveram suas habilidades musicais e a proximidade dos dois só aumentou quando a mãe de Marley se casou com o pai de Neville, o que fez com que eles morassem juntos em Kingston. E só que a Jamaica, ela vivia um contexto político-social ali na década de 70, marcado por violência, pobreza e guerra fria. E ainda tinha uma disputa eleitoral entre o socialista Michael Manley e o conservador Edward Seager, uma polarização mais aguda do que a que vemos nos dias atuais do Brasil. Exatamente. Bob Marley tentou manter sua neutralidade política, mas foi pressionado pelos dois lados a apoiá-los a se calar. Ou vai apoiá-los ou fecha o bico, podemos dizer assim, né? E bem, ele com certeza não era alguém que se deixava calar. Sua música e seus discursos eram em suas maiorias armas contra conflitos e tensão. Com apenas um microfone, ele cativava multidões mais do que qualquer político. Ele realmente era um homem de muita coragem. E ele aceitou participar de um show gratuito chamado Smile Jamaica, organizado pelo governo de Manley, mas que foi interpretado com um gesto de apoio ao primeiro-ministro. E isso em um ambiente tão tenso não ia ficar nada barato para ele. Exatamente. 2 dias antes do show, 7 homens armados invadiram a casa de Bob Marley, em Kingston, e atiraram incríveis mais de 80 balas contra ele e sua esposa Rita, inclusive sendo um tiro contra sua cabeça.
em seu empresário Don Taylor. Com um relato assim, só podíamos imaginar que a família do Bob foi chacinada. Mas mesmo os absurdos 80 tiros não pararam o nosso cantor da paz. Eles ficaram feridos, mas sobreviveram. Era um milagre. Marley ficou com uma bala alojada em seu braço esquerdo, que nunca foi retirada. A bala disparada contra a cabeça de sua esposa ficou presa entre seus cabelos. É uma história incrível, né? Mais de 80 disparos e todos sobreviveram. Embora tenham se ferido, ninguém morreu. Inclusive a esposa dele, mesmo com um tiro na cabeça, sobreviveu. Exatamente. E a gente pode ver aqui, Ícaro, Michele, que as pessoas de bom coração têm sempre um opositor, né? E como você vê, tanto um lado do outro, eles queriam poder calar. Mas como é que é um rapaz, né? Aquele tempo, é um homem de paz. Ele tentou e continuou até hoje, através de sua canção. Você vê que nem 80 disparos foram capazes de parar o nosso querido Bob Marley. E as possíveis motivações dos responsáveis pelo atentado nunca foram esclarecidos, mas envolvem especulações sobre a CIA, a oposição jamaicana, os traficantes e os pistoleiros locais. De onde esses homens surgiram, quem eram, para onde foram, permanece um mistério até hoje. Possivelmente nunca será solucionado. Ainda assim, Marley decidiu fazer o show, mesmo depois do ataque, mostrando sua coragem e seu compromisso com a paz e a união do povo jamaicano. E o Bob, no show, ele mostra o braço enfaixado no palco e diz: "Eu não tenho medo de ninguém, eu só tenho medo de Deus." Então ele não temia ser humano algum, mas somente a Deus. Porque ele considerava todos os seus iguais. Ele não tinha medo de nada. E buscava a paz. Exatamente. Buscava paz. E como que foi a morte do Bob Marley, Michele? Vamos lá, vou contar. Uma outra paixão de Bob Marley era o futebol. Seu craque favorito era o Rei Pelé. A seleção brasileira o encantava. Em 1977, ele machucou um dedo do pé enquanto jogava bola em Paris. Estranhamente, o ferimento não cicatrizou, o que deveria ter acontecido, já que tinham passado alguns dias. Ao procurar um médico, o simples ferimento se mostrou algo muito pior do que parecia. Era um câncer. Nessa situação, o médico indicou a amputação para que a doença não se espalhasse e viesse a se tornar fatal. Marley recusou o tratamento médico por questões religiosas, já que sua fé Rastafari não permitiria nenhuma modificação corporal. Diante disso, o câncer se espalhou pelo corpo de Bob Marley, atingindo seus pulmões, seu fígado e seu cérebro. Na luta contra a doença, ele acabou se convertendo ao cristianismo e tentou diversas terapias alternativas na Alemanha, mas sem sucesso. Bob Marley resolveu voltar para a Jamaica em 1981, em maio, mas passou mal durante a viagem e teve que ser internado em Miami, onde ele morreu no dia 11 de maio, aos 36 anos. O cantor que não se intimidou e não foi calado por 80 disparos, acabou sendo silenciado justamente por um câncer, a doença silenciosa. Seu funeral teve honras de chefes de estado e a presença de milhares de pessoas, e sobre sua sepultura em Nine Mile, sua cidade natal, onde ele foi enterrado com sua guitarra, uma bola de futebol, um ramo de maconha e uma bíblia. O legado musical rendeu mais de 75 milhões de discos, diversas homenagens e prêmios e inspiração de gerações de músicos e ativistas. É considerado um símbolo de resistência, espiritualidade, defesa dos direitos humanos e luta da justiça social. Você vê, a história do Bob Marley é sensacional, daria até um filme, né? E falando nisso, tem filme vindo aí, não tem? Exatamente. Está previsto para sair um filme, né, uma cinebiografia do Bob Marley chamado Bob Marley One Love. Tem previsão de estreia para do primeiro semestre, né, de 2024. E o foco do filme, além de mostrar a trajetória do Bob e o atentado que acabamos de falar, né, ele será o foco, no caso, esse atentado. Então, os fãs eles estão muito ansiosos para assistir, porque vai
tem essa tensão, né, de se vai ser falado realmente o que aconteceu, como a gente falou agora. É um mistério, né, ainda o que aconteceu. Então, os fãs estão com essa expectativa de saber se vai ser mostrado a motivação, quem foi. Então, tá bem legal. Estamos bem ansiosos. Será que finalmente vamos ver a solução desse caso, hein, Luiz? Olha, eu espero que sim, viu? Porque tem muita coisa assim. E ainda mexendo com política, que é algo bem delicado aqui no Brasil, né? Talvez alguma coisa de lá possa vir pra cá. Vai ser bem interessante, viu? Eu só queria passar uma informação bem interessante, bem legal. Que ele nasceu em 1945. Né? Justo no final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Pensar que ele viveu também a Guerra Fria, exatamente. Ambiente muito tenso. E como falaram, né? Alguns dizem que é um príncipe da paz, né? Então, é legal saber disso, porque realmente ele trouxe muita paz no coração de algumas pessoas, né? Por mais que algumas pessoas não concordem com a crença dele, né? Que era antes do cristianismo. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que são as intenções dele, que de buscar a paz. Não importa de jeito, mas sim de buscar a paz. Interessante. Até sobre a música dele, você tem algo interessante para falar também, né? Sim, tem uma música que se chama Redemption Song, que ele fala sobre a redenção da música, né? E que ele se considerava um profeta, né? E esse profeta falava sobre trazer a paz através da canção. Tem até uma partezinha da música que ele fala assim, sobre a liberdade, né? Que ela fala sobre como trazer ela, né? Até quando matarão esses nossos profetas? Quando nós ficamos de lado e só olhando. Alguns dizem que isso faz parte. Nós temos que cumprir com o livro. Você não vai ajudar a cantar? Esta canção é da liberdade. Porque tudo que eu tenho é canções da redenção. Canções da redenção. É uma música muito linda, tocando com violão solo. E eu recomendo pro pessoal de casa aí, né, dar uma escutada dessa música. Redemption Song, né, que significa canções da redenção. E realmente o que ele pregava, né? Como ele se colocou ali na música como um profeta, realmente ele foi um profeta, um pregador da paz. Você vê que é alguém que teve uma infância tão difícil, nem isso tirou de dentro dele o desejo pela paz, as palavras de paz. 80 disparos, ferimentos, não conseguiram parar aquele que amava realmente a paz. Exatamente. E a música fica até hoje nos nossos corações, né? Acredito eu que a maioria, acho que os 90, 80% deve ter escutado sobre Bob Marley. E eu espero que as canções de paz dele permaneçam nos nossos corações. Ah, com certeza. Exatamente. Não é da minha geração, né? Mas eu entendo que ele foi um artista e é ainda de muita referência para a cena do reggae. E o seu legado ele vai ser eternizado, né? Então, muito interessante a gente saber mais sobre a história dele, né? É sempre importante ver que não é apenas o artista, né? O ser humano ali por trás da música pode trazer muita coisa interessante pra gente. Exato. Você vê tudo que ele viveu, como isso é um impacto grande pra gente. Às vezes, mesmo num ambiente tão hostil, nós conseguimos trazer transformação. Eu até fico grato aqui por estar aqui presente com vocês, falando justamente sobre isso, né? Mas eu não conhecia muito bem a história, né? A gente foi pesquisando e, isso realmente toca o coração, né? Tudo que ele passou, né? Tudo que teve que passar, né? E as provações que teve na família dele, tudo isso em busca de uma coisa melhor, que seria a paz. A paz. Daria uma série inteira só sobre o Bob Marley e a história dele. Exatamente. Concordo. Então a gente vai esperar o filme, né? Pra gente saber mais sobre a história dele e tirar todas as nossas dúvidas. Assim, então, neste momento, eu queria agradecer todos os que nos acompanharam até aqui, pedir para deixar os comentários nas nossas redes sociais. E o próximo episódio vai ter o rei do rock, ele mesmo, Elvis Presley. E queria deixar para o Luiz as considerações finais, vocês têm que dizer. Sim, como eu havia falado, é um prazer, né, estar aqui falando sobre Bob Marley, né? É uma gratificação muito grande, né? Pude aprender muito com isso e é uma grande oportunidade de estar trabalhando com vocês aqui, Ícaro e Michele. É realmente um prazer estar com vocês aqui hoje. Michele, suas considerações? Agradeço muito, né, pelo convite e até a próxima. Então, só queria deixar aqui uma frase de Bob Marley, que ele diz o seguinte: viva para si e viverá em vão. Viva para os outros e viverá novamente. E ele realmente
continuamente ele está vivendo em nossos corações. Até a próxima e fique com o nosso podcast Vozes da Música. Perfeito. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.